a palavra de Deus e a fé. Por L. H. Goes. O alimento da fé dos filhos. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quem nasceu de novo não vive mais como órfão, refém dos sentidos, nem como alguém que interpreta a vida pelas impressões do mundo. O filho, restaurado à casa do Pai, agora vive pela fé, uma fé que nasce, cresce e se sustenta na voz do próprio Pai, sua palavra. Aqui está um princípio inegociável da vida no reino. A fé não é um conceito, é uma relação. Ela não se apoia em circunstâncias, em diagnósticos, em percepções humanas. Ela se ancora na voz do Pai. Fé é confiar que a palavra do Pai é mais real que aquilo que os olhos podem ver. O justo viverá pela sua fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Desde os tempos antigos, Deus confronta o orgulho da alma que insiste em se apoiar no que sente, no que percebe e no que entende. O texto de Abacuque é claro. Aquele cuja alma é orgulhosa, que se apoia em si mesmo, em sua própria leitura da vida, está fora de alinhamento. Mas o filho, aquele que foi justificado e adotado por Deus, vive pela fé, pela dependência, pela confiança absoluta na palavra do Pai. Fé, o alicerce da nova vida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. No Éden, Adão rompeu com a palavra do Pai e escolheu viver pela percepção, pelo que era bom aos olhos e agradável aos sentidos. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Esse rompimento gerou uma humanidade órfã, desconectada da fonte da vida. A partir desse ponto, o homem natural passou a ser governado pelos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. E é aí que mora a grande escravidão. Viver apenas pelo que se percebe, sem acesso ao invisível, ao eterno e ao sobrenatural. Mas quando somos regenerados, algo glorioso acontece. Somos reconectados à voz do Pai. O Espírito Santo, que nos gerou na nova criação, acende dentro de nós uma fé viva, operante, inabalável. Uma fé que não se alimenta de evidências visíveis, mas da fidelidade da palavra do Pai. A palavra do Pai, o único solo onde a fé cresce. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Aqui está um ponto inegociável na caminhada dos filhos. A fé não nasce da esperança humana, nem de desejos, nem de repetições vazias. Ela nasce do ouvir a voz do Pai. Quando a palavra entra, a fé é gerada. Quando a palavra permanece, a fé se fortalece. Quando a palavra é praticada, a fé produz frutos. Fora da palavra, qualquer tentativa de crer se torna superstição, religiosidade ou misticismo. Fé desconectada da voz do Pai é fé morta. Não é fé, é ilusão. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se em Adão éramos órfãos, guiados pelos sentidos, em Cristo somos filhos, guiados pela palavra. O novo nascimento não é apenas um conceito espiritual, é uma mudança de paternidade, de natureza e de governo. O homem natural vive por aquilo que sente. O homem espiritual vive por aquilo que o Pai diz.
Essa é a grande ruptura entre viver como órfão ou viver como filho. O órfão precisa de provas, precisa ver para crer. O filho crê porque conhece a voz do Pai, e isso lhe basta. A fé dos filhos, uma resposta ao amor do Pai. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Perceba, a fé não é um esforço para convencer Deus a fazer algo. A fé é a resposta do filho que crê no caráter do Pai. Quando o Pai fala, o filho não negocia, não questiona, não duvida. Ele apenas se move. Porque a voz do Pai, para quem tem um coração de filho, é mais real que qualquer tempestade, qualquer diagnóstico, qualquer adversidade. Onde está firmada a sua fé? Se a sua fé ainda se apoia no que vê, sente ou percebe, então ela está fundamentada na velha natureza, na natureza órfã de Adão. Mas se você entende que é filho e que a sua identidade vem do Pai, então você caminha não pelo que vê, mas pelo que ouviu da boca do Pai. O filho maduro não vive por palpites, por circunstâncias ou por sentimentos. Ele vive pela palavra, e a palavra nunca falha. O Pai está falando contigo. Meu filho, minha filha, minha voz precisa ser mais forte do que qualquer ruído que o mundo faça. Volte-se para a minha palavra, pois é nela que está o alimento da tua fé. Pare de interpretar a vida pelos teus sentidos. Isso é resquício da velha natureza. Anda pela fé, pela certeza de que eu não mudo e minhas promessas permanecem para sempre. Quem se apoia na minha voz jamais será abalado. Oração de rendição, rompendo no caminhar pela fé. Ore agora, se renda, volte-se para a voz do Pai, porque quem se apoia na voz dele jamais será abalado. Pai amado, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante da tua presença e reconheço que muitas vezes permiti que as vozes do mundo fossem mais altas do que a tua. Reconheço que por muito tempo vivi interpretando a vida pelos meus sentidos, pelas circunstâncias e pela lógica da velha natureza. Mas hoje, Pai, eu me rendo. Eu declaro que a tua voz será a única referência da minha caminhada. Renuncio agora toda a dependência daquilo que vejo, sinto ou percebo no natural. Eu não sou mais governado pelos meus sentidos. Eu não sou mais governado pela incredulidade, pela dúvida, pelo medo ou pelas mentiras que me afastavam do teu coração. Eu sou filho. Eu tenho uma nova natureza. E como filho amado, escolho viver pela fé, pela certeza da tua palavra, pela convicção do teu caráter e não pelas evidências que os meus olhos naturais possam enxergar. Pai, ensina-me a ouvir a tua voz acima de tudo. Que a tua palavra seja o alimento da minha fé, o sustento da minha caminhada e o fundamento da minha vida. Que todo ruído da alma, toda voz do passado, toda lógica caída, toda influência da velha natureza agora se cale. Porque eu escolho andar pelo Espírito e não mais pela carne. Eu declaro em nome de Jesus: a tua palavra é a verdade. A tua palavra me sustenta, a tua palavra me cura, a tua palavra me fortalece. E quem se apoia na tua voz jamais será abalado. Eu me rendo, Pai. Rendo minha mente, meu coração, meus caminhos, meus pensamentos e minhas decisões. Leva-me a um nível mais profundo de confiança, de intimidade e de rendição. Ensina-me a andar no Espírito, a viver pela fé e a permanecer firmado na tua palavra, porque tu não mudas e tuas promessas são eternas. Eu te entrego tudo e declaro: eu sou
teu. Minha vida, meu futuro, meus passos e meu destino pertencem a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Minha sugestão de desafio prático, ativando a palavra e a fé. O desafio é 7 dias andando pela fé, não pelo que se vê. Durante os próximos 7 dias, tome uma decisão espiritual. Ao acordar, declare em voz alta: hoje eu escolho viver pela palavra do meu Pai. Eu não serei guiado pelo que vejo, nem pelo que sinto. Eu caminho pela fé, firmado no que Deus disse. Quem se apoia na voz do Pai, jamais será abalado. Leia diariamente um trecho da palavra, mesmo que curto, e transforme-o na sua confissão de fé para aquele dia. Toda vez que a ansiedade, o medo, a dúvida ou as circunstâncias tentarem gritar mais alto, responda com a palavra. Fale, declare, libere fé sobre sua vida. Antes de dormir, agradeça ao Pai por mais um dia onde você escolheu confiar na voz dele e não nos seus sentidos. Faça isso durante 7 dias seguidos. E se desejar, repita quantas vezes forem necessárias, até que andar pela palavra e pela fé se torne o seu estilo de vida. A palavra de Deus é mais do que promessa, é a nossa realidade. Quem anda pela voz do Pai jamais será destruído. Com amor, fé e convicção, LH Góes. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, https://www.youtube.com/Luiz Arley Góes 821.